Quando tudo começa a desmoronar na sua vida e tudo que era paz se transforma num caos, como é que você reage? Nem sempre isso é azar, olho gordo, inveja das pessoas. Às vezes, tudo isso que acontece é Deus permitindo essas coisas acontecerem para alinhar a sua vida ao propósito e à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito esclarecido e esclarecida a respeito de todo o caos que você tem enfrentado e tem vivido, tá bom? Isso não é perseguição não, pelo contrário, isso aí é preparação de Deus para você. Então vamos lá, pessoal, por que eu falo isso, né? Que nem sempre o caos que nós enfrentamos, né? O caos que nós passamos, né? Isso é perseguição, sabe, da parte de Deus, isso é Deus que, né, enviou ali. Eu falo isso porque é muito comum, né, algumas pessoas elas não entenderem o agir de Deus e achar que quando as coisas boas, né, acontecem, isso é Deus. Quando as coisas ruins acontecem, isso não é de Deus, né? Mas não, a gente vai ver quando nós vamos para a Bíblia que Deus ele tem a sua multiforme sabedoria, né, e inúmeras maneiras de trabalhar para o nosso bem. Na verdade, a palavra vai nos dizer, né, que todas as coisas, Romanos 8, né, vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não quer dizer que todas elas serão boas. Mas aí, de repente, você se pergunta, mas Paulinho, poxa, a minha vida estava indo tão bem, né? E do nada, sabe? Parece que virou a chave ali, começou, né? Acontecer um tanto de coisa situações que fugiram ao meu controle. Não é possível que Deus esteja no meio desse caos. Posso te falar uma coisa? O lugar que Deus mais prefere habitar é no meio do caos. Ah, mas por quê? Porque ele é um Deus desorganizado? Não. Deus ele gosta de habitar no meio do caos, no meio dos nossos caos, para trazer organização ao nosso caos. Você vai lembrar que no princípio de tudo, né, na Gênesis, a Bíblia começa dizendo assim, ó, e no princípio, né, a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos, mas o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas, né, sobre a face do abismo, né, em algumas traduções. Mas para que o Espírito de Deus, ou por que, né, o Espírito de Deus já estava pairando ali? Porque ele estava esperando uma palavra do próprio Deus para trazer organização, entende? E na minha, na sua vida não é diferente. Muitas vezes nós estamos enfrentando, né, situações caóticas nas nossas vidas, não sabemos o porquê, né, não sabemos o para quê, não sabemos até quando também, né? E na verdade nós nem precisamos saber dessas coisas, nós precisamos acreditar e confiar de que mesmo em meio ao nosso caos, Deus está ali presente, apenas aguardando uma palavra que seja da nossa parte para que Ele entre no meio desse caos e solucione, né, esse problema, esses caos. Outra coisa também, outro exemplo, é a vida de José, lembra? José, poxa, não tinha feito nada de errado, mas daqui a pouco os irmãos dele venderam ele, né? Motivados ali por inveja, por outras coisas mais. Mas no final de tudo, todo aquele caos que a vida de José virou, sabe, que ele teve que passar e enfrentar, no final de tudo a gente entende o propósito. Quando ele agora no palácio, como governador, os irmãos dele se apresentam, né, a ele. Na verdade, ele, né, se revela aos seus irmãos, eu sou José e tal. Os irmãos dele começam ali, meu Deus, vai trucidar nós aqui, né? E aí eles pedem perdão, né? Poxa, nos perdoe e tal, porque nós tentamos, né, fazer o mal com você. E aí José, ele libera uma palavra ali, cara, que é poderosa, sabe? Que tem o poder de mudar as nossas perspectivas e as nossas percepções em relação a tudo o que nós passamos e que muitas vezes nós não entendemos. Quando ele vira e fala assim, não se preocupem, porque até mesmo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse livrar a vida de vocês. Então, assim, a gente entende, né, que nem sempre, sabe, toda porta fechada é resistência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, mas a gente entende também que nem sempre todo o caos que a gente passa, sabe, é punição de Deus. Não é. Às vezes, né, é livramento, às vezes é um preparo de Deus
para nos colocar no trilho, no caminho certo, sabe? No caminho, né, de obter as promessas. Então eu e você precisamos passar a entender dessa forma, a enxergar como Deus enxerga. E aí então eu quero trazer 3 aplicações práticas, compartilhar aqui com vocês 3 aplicações práticas a respeito desse nível de entendimento, sabe? A respeito de que nem sempre o caos é o fim, nem sempre o caos vem para nos roubar, nos destruir, entende? Às vezes você pode achar e pensar dessa forma, mas não, eu quero compartilhar aqui com você 3 visões, né, que pode mudar sua perspectiva em relação ao caos que você porventura possa estar enfrentando. A primeira delas é que, sim, Deus ele permite o caos nas nossas vidas quando a situação em que vivemos, né, se tornou, sabe, uma prisão. Quando o conforto, né, a situação de conforto e acomodação que nós vivemos se tornou uma prisão nas nossas vidas. Às vezes isso se dá em um relacionamento, né, que não avança, que te trava, que te prende. Eu conheço pessoas, né, que casadas, né, há tantos anos e a vida não rompia, sabe? Foi, infelizmente, né, separar, não que eu seja a favor, não sou a favor de separação, mas a gente vê, né, de repente você também tem experiência, conheça pessoas assim, né, que parece que a partir do momento que separou a vida, bum, deu uma guinada, né? Então, às vezes isso acontece, sabe? É um relacionamento que te trava, é um emprego que você tá ali, sabe, sendo explorado, não exercendo o seu potencial máximo, mas está ali porque, não consigo outras coisas. E às vezes você não se vê capaz, né, de romper, de conquistar coisas maiores. Aí o que acontece? A porta vai e se fecha. Bum, te mandaram embora. O que você tem que fazer? Você vai se descobre, sabe? Então, são situações assim, né, que muitas vezes vai acontecer, o Senhor, né, vai permitir para que você desperte, e em despertando você exerça, alcance, desfrute de todo o seu potencial. Entende? Então a primeira situação é essa. Já aconteceu alguma coisa, alguma situação nesse nível assim com você? Se digita aqui embaixo, eu conheço ou eu já passei por isso. E aí nesse caso a gente vê então que Deus, ele permite o caos para que você se mova. Eu tenho um amigo meu aqui que hoje ele já tem um business dele, né? Tem a companhia dele, nós caminhamos juntos, né? Nas células, nas redes. E aí o sonho dele, o desejo dele era ter uma companhia. Só que ele trabalhava para um outro amigo meu, inclusive eu que arrumei esse serviço para ele lá. E ele estava numa posição acomodada, porque toda semana, né, fazia o trabalho dele ali, recebia, né, toda semana, toda sexta-feira. Aqui na América a gente recebe por semana, né? E ele, não, poxa, eu quero trabalhar para mim e tal, mas não tinha coragem de, sabe, romper, de chegar lá e falar, cara, ó, vou começar a pegar serviço, trabalhar para mim. Ele não tinha essa coragem, estava acomodado, era o que ele queria, mas ele não tinha coragem, porque era bom para ele, fazia ali seus $2.000, sei lá, por semana, né? Tava, pô, bem, né? Até que um dia esse patrão dele chegou e, pô, demitiu ele. Falou, cara, ó, não preciso mais dos seus trabalhos e tal, foi bom enquanto durou, demitiu ele. E eu acompanhei esse processo dos dois lados, né? Dos dois lados. E eu posso falar uma coisa aqui para vocês, esse rapaz, ele ficou doido. Ele, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora e tal? Mas, se a gente for olhar, era o que ele queria. Era o que ele precisava, era o pontapé que ele precisava para começar o seu próprio negócio, o seu próprio business, sabe? Mas ele não tinha coragem de tomar essa atitude. Então alguém precisou tomar essa atitude para ele. Aí eu te falo, nesse caso, Deus permitiu? Deus permitiu. Qual foi o intuito de Deus? Empurrar ele para o propósito, empurrar ele para ele avançar, entende? Porque se dependesse dele, ele não iria. Quantas vezes na sua vida também não é assim? Não é verdade? Quantas vezes nas nossas vidas também não é assim? Não é verdade? Segundo ponto que nós precisamos entender é que nem tudo aquilo que cai nas nossas vidas é de fato uma perda. Sabe, muitas vezes, muitas situações, pessoas, circunstâncias vão sair das nossas vidas e, né, muitas vezes você entende isso ou pode entender isso como um caos na sua vida.
Mas é porque Deus ele já está lá no seu futuro. Deus ele já está lá no seu amanhã. E aí ele permite com que certas coisas das nossas vidas venham ruir, venham cair, sabe? Por quê? Porque essas coisas não sustentam o nosso próximo nível, não fazem parte do nosso futuro, não sustentam o nosso futuro. Então, a gente vê isso em relacionamentos, né? Certos relacionamentos, certas amizades, né? Que às vezes você, poxa, tava ali, sabe, né? Caramba, fulano, ciclano, meu melhor amigo, minha melhor amiga, mas quantas vezes essa amizade, ela apenas serve para te prender no nível que você vive hoje. E aí, pessoal, então para a gente já caminhar para o encerramento desse nosso bate-papo aqui, a gente vai para o terceiro ponto, que é que normalmente, antes de Deus ajustar o propósito, ele vai bagunçar a rota. Como assim, Paulinho? Como que isso se aplica na minha vida? É simples. Quantas vezes, né, Deus ele fala para nós, ó, não é isso que eu quero para você. Eu preciso que você abra mão disso aqui, vá para tal lugar, tome tal decisão. É como no caso do profeta Jonas, lembra que Deus tinha um propósito para ele, né? E pediu, né? Na verdade, mandou ele ir para uma cidade, ele foi para outra, né? Mandou ele ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Na maioria das vezes nas nossas vidas é assim também. A gente se apega àquilo que a gente ama, àquilo que a gente gosta, àquilo que nós acreditamos muitas vezes ser o melhor de Deus para nós, quando na verdade não é. Você vai ver que um dos maiores desafios nossos, queridos, é abrir mão do bom por aquilo que é o melhor de Deus para nós. Um dos maiores inimigos nossos é esse, sabia? Quando nós nos apegamos muito, nós gostamos muito, né? Nos agarramos, sabe, aquilo que é bom, a nossa visão, a nossa vista, né? Mas na verdade Deus está nos chamando para algo melhor, para algo maior, e a gente não abre mão. Então é por isso que muitas vezes Deus vai permitir o caos, entendeu? Romper, né, as coisas, os planos, sonhos, projetos nossos aqui, ó, fugir entre os nossos dedos, para que Deus possa então ter os nossos corações. Por quê? Pensa aqui comigo, queridos. Normalmente, antes de Deus ajeitar o propósito, ele vai endireitar os nossos corações. É por isso que muitas vezes, né, as coisas acontecem assim. É simples, quando algo que você muito ama, algo que você muito gosta, que você valoriza demais, se perde nas suas mãos. Para onde é que você vai buscar refúgio? Onde é que você vai buscar resposta? Eu normalmente vou para Deus. Então, você vai ver que na maioria das vezes é assim, né? E é assim que acontece. E o que eu e você precisamos entender e aprender de uma vez por todas é que aquilo que para mim, para você é o caos, né? Para Deus é alinhamento de propósito, alinhamento de rota. Porque em Deus ajustando a nossa rota, ele vai nos colocar no propósito. E em nos colocando no propósito dele para nós, queridos, não tem limites para aquilo que nós possamos desfrutar em Deus. Então, você vai ver que muitas vezes nossas vidas elas são assim, né? A gente tem que perder coisas que nós julgamos tão valorosas para nós, para a gente descobrir, reconhecer e enxergar que nós podemos agora em Deus desfrutar de coisas ainda maiores. E de que aquilo que nós vivíamos não era nada se comparado ao que nós poderemos viver em Deus. Eu particularmente eu posso falar isso com vocês com propriedade, né? Porque trabalhei 10 anos numa multinacional no Brasil. Para mim no início era, caramba, mano, multinacional, todo mundo queria trabalhar ali. Me via, né, de uniformezinho lá de trajeto, ônibus na porta, festa, plano de saúde, uma série de coisas, participação nos resultados. Todo mundo que eu falava, os caras, meu Deus, pô, arruma uma vaga pra mim, aquela coisa toda, entende? Só que aí chegou um determinado momento que, cara, Deus me fez olhar para outra coisa. Eu falei, pô, aqui tá muito bom, mas tem algo a mais, tem algo melhor. E eu, meu irmão, não pensei duas vezes em queimar as pontes. Sentei na frente do meu supervisor, me manda embora. Ele mesmo virou para mim e falou, rapaz, você é doido? Eu falei, cara, mano, eu tenho um sonho e eu preciso viver esse meu sonho. Saí, botei um business com mais 2 amigos, depois 3, né? E
poxa, foi muito bom, me deu uma bagagem ali, ampliou minha visão de negócio. Entendeu? Mas eu tinha um sonho maior, que era vir embora para os Estados Unidos, e com 2 anos de business, né? Eu cheguei lá diante dos meus sócios e falei, cara, ó, meu filho nasceu e eu tenho um projeto de criar ele fora daqui, dar essa oportunidade, né? No caso fora do Brasil. Preciso vender minha parte, negociei minha parte com os meninos e torrei tudo e vim embora. Estou nos Estados Unidos há 7 anos. Hoje eu tenho o Noah, né, que é brasileiro, mas está sendo criado aqui. Tenho mais 2 filhos americanos que nasceram aqui, o Jacob e a Olivia. Entende? Então, assim, aquilo que para você é bom na sua visão, pode ter certeza que, na maioria das vezes, Deus tem coisas maiores ainda, mais nobres, mais excelentes. Só que se você não abrir mão voluntariamente, muitas vezes Deus vai permitir, sim, com que essas coisas venham ruir, com que o caos, sabe, venha se estabilizar, para que você venha se desgarrar dessas coisas e Deus venha te levar para aquilo que Ele tinha e tem para você. Entende? É assim que funciona com Deus. E aí, para a gente caminhar então de vez para o encerramento desse nosso bate-papo aqui, se de tudo que eu falei aqui você pegar isso que eu vou falar agora, para mim já valeu. Entenda de uma vez por todas e aprenda que nem sempre o caos é o fim da sua jornada, é o fim da sua rota. Pelo contrário, o caos muitas vezes é o início do realinhamento do propósito e da rota de Deus para você. Eu sei que muitas vezes você não vai entender isso, mas na verdade você não precisa entender, você precisa acreditar e confiar de que aquele que te chamou para caminhar já conhece o caminho, já está lá na frente te esperando e está apenas te chamando. Vem, né, comigo que já deu tudo certo. Ok, pessoal? Então é isso, né? Comecei gravando lá no Parkway da minha casa, o telefone descarregou. Aí disse que eu botei ele para pegar uma carga aqui, eu já fui lá, já passei no car wash, já lavei o carro aqui, né, caminhonete, já tô aqui no estacionamento do amigo meu, entendeu? Vou encontrar com ele ali, um bate-papo, vamos almoçar, ok? Mas eu precisava vir e deixar essa lição aqui, esse aprendizado, né, de vida, compartilhando isso com você, porque entender isso mudou meu jogo, mudou minha vida. Eu tenho certeza que pode também mudar a sua perspectiva, a sua percepção em relação aos acontecimentos da vida. E certamente Deus, Ele quer te abençoar através disso, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, né? Você chegou até aqui, meus parabéns, porque são poucos, tá? Que chega até o final dos nossos vídeos, né? Vídeos com conteúdo tão bom, né? Tão próspero, sabe? Que tem o poder de nos colocar na rota da realização, né? Do sucesso, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Fazendo isso, você vai me abençoar, assim como eu te abençoei através desse vídeo. Tá aí, toca na setinha aqui, envia também lá pro grupo da família, pro grupo da academia, pro grupo do trabalho. Tenho certeza que alguém lá precisa ouvir nessa palavra, essa mensagem, e ter também essa resposta de Deus que você acabou de ter aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Valeu, fui!